A paz do Senhor aos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como os irmãos estão? Acredito que esteja todos bem em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor mais uma vez, no livro de Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos, irmãos, que dentro do cristianismo, dentro da batalha em que nós estamos neste mundo, que somos apenas peregrinos aqui na terra, Jesus nos ensina alguns requisitos para que acompanhe o cristão salvo em Cristo Jesus. É impressionante que Jesus, sempre em sua caminhada, ele ensinava e fazia prodígios e maravilhas. O impressionante é que nos dias atuais de hoje, acontece que em alguns que estão em nosso meio, eles só acreditam nos prodígios e nas maravilhas, e não acreditam nos ensinamentos de Jesus. Eles criam na sua própria mente uma cauterização que eles não conseguem trazer para si próprio os ensinos de Cristo. Todos nós sabemos, irmãos, que a salvação em Cristo Jesus, ela foi consumada na cruz do Calvário. Mas Jesus, antes de consumar a salvação, ele ensinou como o cristão deveria andar. Mas, às vezes, nós olhamos apenas para o nosso eu e esquecemos de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui no Sermão do Monte, nós vemos que Jesus fala das boas aventuranças. E o cristão precisa obter essas boas aventuranças. A primeira boa aventurança que Jesus trata aqui é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza aqui, irmãos, é a capacidade que o ser humano se coloca perante o Senhor, com o espírito manso e quieto no Senhor. Aquele ser humano que ele, glória a Deus, ele se curva diante de Deus. Ele busca adorar a Deus, a servir a Deus com alegria.
Esse é o manso, glória a Deus, esse é o pobre de espírito. Às vezes, quando fala de pobre, achamos que é falta, porque quando se fala de pobreza, todo mundo tem sobre a sua mentalidade a falta de bens materiais, que é considerado como pobreza. Mas a pobreza aqui, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é uma pessoa, glória a Deus, que não se fortalece em si mesmo. O forte de espírito, irmãos, ele se fortalece em si mesmo, ele se engrandece em si mesmo e esquece de curvar a sua cabeça para o seu próprio Criador. Então, o pobre de espírito é aquele que busca o Senhor, que se curva, glória a Deus, que adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e que considera os seus pontos de fraqueza sobre a face da terra. A segunda bem-aventurança falado aqui é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se nós não formos pobres de espírito, de maneira nenhuma nós vamos curvar diante do Senhor e chorar pedindo misericórdia a Deus pelas nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. Esse chorar aqui não é chorar sendo oprimido por alguém, ou quando é machucado uma parte do nosso corpo, que a dor é tão intensa que nós passamos a chorar. Não. Esse chorar aqui é chorar na presença de Deus. É apresentar as nossas próprias fraquezas, nossos próprios pecados ao Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, Ele vai nos consolar. Ele vai nos livrar das nossas falhas, dos nossos erros, perante a nossa caminhada, a nossa jornada. Essa boa-aventurança, glória a Deus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então Deus nos concedeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus nos consola quando nós chegamos perante o Senhor e se derramamos a Ele. E Deus nos deu autoridade, através da sua palavra, nós temos esse conhecimento, que nós podemos também chorar pelos amados e queridos irmãos. Ou seja, nós choramos por nós mesmos, pelas nossas falhas, e choramos pelos nossos amados irmãos, apresentando os nossos amados irmãos a Deus. E Deus, através, glória a Deus, do Espírito Santo que está conosco, o Espírito Santo leva todo o nosso choro perante o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos consola. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse versículo, irmão, essa boa-aventurança aqui, sobre os mansos, porque eles herdarão a terra, não está falando, irmãos, desta terra que nós estamos vivendo nos dias atuais de hoje. Se nós observarmos ao nosso redor, nós vamos ver que os mansos é raro ter sua terra. Mas alguém que se fortalece, ele consegue ter as suas próprias terras. Essa terra aqui, irmão, essa bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso fala, irmão, da terra prometida. Fala do novo céu e a nova terra, que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, onde que a Bíblia lá nos diz, glória a Deus, que os céus e a terra que agora existem se desfarão, são destruídos, serão enrolados, mas o Senhor concederá um novo céu e uma nova terra. Uma terra cheia de paz, onde está só os salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, aonde já não reina mais o pecado, não tem mais a concupiscência da carne e a soberba da vida sobre o ser humano. Já somos seres humanos transformados semelhante ao corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Essa é a terra, irmãos, glória a Deus, prometida. A terra em que vai habitar os salvos depois de um milênio. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, irmão, nós compreendemos errado essa bem-aventurança de ter fome e sede de justiça. No começo da minha fé, eu entendi errado. Eu achava que eu tinha que ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, fazer com que o povo acreditasse e confiasse nessa justiça de Deus. Mas esta fome e sede de justiça aqui é a nossa própria disposição para buscarmos, ao estarmos limpos perante o Senhor, ter fome e sede de justiça. É nós buscar sobre nós mesmos tudo quanto Jesus nos ensinou para nós permanecermos em Cristo Jesus. Então, quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos de quê? Das misericórdias de Deus, da glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então precisamos, irmão, ter fome e sede de justiça. Nós sempre buscarmos, glória a Deus, estar com o Senhor, fazer as obras boas que o Senhor Jesus nos fez. Então essa é a sede que o cristão deve buscar. E ao que está ao nosso redor, ele aprende conosco através da palavra e do nosso testemunho, que nós temos uma vida de sede e fome de justiça, praticando o bem, louvado seja o nome de Jesus, fazendo as boas obras, os bons ensinos que Jesus Cristo nos ensinou para que nós trilhasse a nossa caminhada na terra. Versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é uma bem-aventurança, irmãos, para o cristão. Tem alguns cristãos, irmãos, entre nós, que ele quer receber misericórdia, mas ele não quer praticar a misericórdia. Isso é um erro da nossa concepção humana. Só sabe que a misericórdia está existindo entre os irmãos se os irmãos fazerem misericórdia sobre ele. Mas ele nunca opera primeiro na vida dos demais para que a misericórdia venha sobre ele. A Bíblia é clara: aquele que pratica a misericórdia, os outros fazerão misericórdia. Jesus, ensinando determinada vez, disse: Tudo aquilo que vós quiserem que os homens façam a vós, faz vós primeiro a eles. Então o cristão, irmãos, ele tem que sempre ser o exemplo. O cristão não paga mal por mal, mas Jesus disse que nós devemos pagar o mal com o bem. Então essa é uma boa aventurança do cristão, é praticar a misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 8, nós vemos aqui: a bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, cada um de nós, os cristãos, precisamos buscar estar com o nosso coração limpo, sem mágoa, sem rancor, buscando a paz em Cristo Jesus. Não fazer, irmãos, como uma determinada irmã, que eu vi ela falando uma vez, dizendo dessa forma para outra irmã: de maneira nenhuma eu tenho raiva dela, mas eu quero que ela pague na mesma moeda aquilo que ela fez comigo, venha alguém e faça com ela. Ou seja, como é que ela está com o coração limpo? Como é que ela está se purificando perante o Senhor? Diz que não tem nada contra a semelhante dela, mas quer que ela pague na mesma moeda. Ela não vai fazer, mas quer que outro venha e faça contra aquela pessoa.
Então isso não é ser limpo de coração. Ser limpo de coração é perdoar, louvado seja o nome de Jesus, e não desejar, se você passou pelo momento ruim da sua vida, não desejar que os outros passem pela mesma coisa, mesmo que você saiba quem foi que provocou aquele momento difícil na sua vida. No versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Pacificadores, irmãos, é aquele que transmite a paz. É aquele que pronuncia o evangelho e no lugar onde ele está, ele não usa de intrigas e contenda. Ele vive transmitindo a paz de Deus que está dentro de si próprio para fora, para aqueles que estão ao seu redor. Então, pacificadores é aquele que transmite paz. É aquele, louvado seja o nome de Jesus, que não se incomoda com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas ele tem uma palavra de paz para o seu coração. Dependente de qual lugar ele esteja, ali ele é o pacificador, é aquele que transmite paz. É aquele que vê uma contenda e ele busca transmitir a paz para que a contenda se acabe. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 10 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Os irmãos já viram algum cristão dizer que o mundo não persegue ele? Já viu ele falar que tem que estar de bem com Deus e com o mundo? Nós temos que estar de bem, irmãos, com Deus e com os seres humanos, e não com a concupiscência que há no mundo, e não com as coisas que há no mundo. Mas nós temos que estar em paz com Deus e com os homens, ou seja, com todos os seres humanos da face da terra. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque o mundo aqui falado não é o mundo pessoal, não é cada pessoa. É aquilo que há sobre a face da terra que não agrada a Deus. Então, este mundo, ele vai perseguir a nós. Se nós, irmãos, não estivermos sendo perseguidos por este mundo, nós estamos se assemelhando a este mundo pecador, a este mundo de muitas coisas que não agrada ao Deus que fez os céus e a terra. Então que nós sempre fiquemos cientes disso, que bem-aventurado é o cristão que sofre perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Às vezes, irmãos, tudo isso aqui, no cristão genuíno, no cristão verdadeiro, passa a acontecer. Injúrias, perseguições e mentirem acerca da sua pessoa por causa do nome de Jesus. Para ver a sua derrota, para ver até que ponto você é cristão, eles fazem injúrias, perseguições e mentira contra a sua pessoa. Mas não se preocupem, porque o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: Eu venci o mundo, e vós vencerei. E vós vencerei. E tem muitos cristãos, irmãos, nos dias atuais de hoje, que não obedecem à voz do Senhor. Ele disse: Eu venci o mundo, e vós vencerei. Tem pessoas cristãs que não estão suportando as injúrias e as perseguições do mundo e estão se juntando ao mundo. Temos que ter cuidado. Jesus disse que ele venceu o mundo e nós venceremos em nome de Jesus. Aí Jesus termina
essa parte do Sermão do Monte, dizendo: exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exaltai-vos e alegrai-vos, louvado seja o nome de Jesus, porque o galardão é grande. Após Jesus falar dessa bem-aventurança, das injúrias, perseguições e mentiras, Jesus entra exaltando a nós, dizendo: exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quanto mais, irmãos, o mundo não se agrada de nós, mas o nosso galardão está sendo acrescentado nos céus. O Senhor Deus, glória a Deus, está vendo, glória a Deus, aqueles que te injuriaram, que perseguiram, eles sabem do que tu estás passando. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltai-vos e alegrai-vos na presença do Senhor, porque o teu galardão é grande nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Não vamos, irmãos, se preocupar com o que acontece no mundo, o que faz no mundo, mas nós somos aqueles que combatem o mal que está nesse mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele quem nos dá força para essa grande caminhada na face da terra. Que Deus em Cristo vos abençoe, glória a Deus, que os irmãos, glória a Deus, através do Espírito Santo de Deus, compreenda esta mensagem a qual Deus mencionou esta tarde ao vosso coração. Glória a Deus. Jesus, irmãos, Ele está conosco. Ele nunca vai nos desamparar. Mesmo, irmão, que a perseguição chegue, a mentira chegue acerca de nós, mas o Senhor é contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa maravilhosa palavra. Soberano e eterno Deus, Deus amado e querido Pai, Senhor da glória, mais uma vez, ó Pai Celestial, queremos te agradecer por este grande dia que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, e tem nos dado livramento, ó Deus, perante este dia, e tem nos trazido, ó Deus, essas boas venturanças aos nossos ouvidos, ó Deus, para que nós sempre, Senhor, se fortaleça em Ti. Ó Deus soberano, Deus eterno, eu te suplico, ó Pai Celestial, eu não sei, ó Deus, do que é que os teus servos necessitam, mas o Senhor sabe todas as coisas, ó Pai Celestial. Abre o entendimento, Senhor, e abençoa cada um, Senhor, segundo as suas necessidades. Que Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus.